Então, nós vamos hoje discorrer sobre a Reforma Protestante, suas causas e suas consequências. Hoje vamos falar da Reforma Protestante, abordar esses dois temas, causas e suas consequências. Na próxima quinta-feira, nós vamos o outro irmão vai falar do tema sobre Martinho Lutero, vai ser um assunto belíssimo, os irmãos já podem ler sobre Martinho Lutero, aquele monge beneditino, Martinho Lutero. Na terceira semana, quinta-feira, nós vamos aqui nos aprender mais sobre as 95 teses, o que foi isso, as 95 teses, o que é essa questão das solas das Escrituras. E vamos terminar, irmão Edmilson, este mês, na última quinta-feira, falando sobre a Contra-Reforma. O que foi que a igreja, no caso a Igreja Católica, fez quando os protestantes dividiram, de fato, a Igreja do Senhor. Antes de iniciar a nossa fala, eu trouxe aqui alguns slides para passar para os irmãos. São algumas informações, eu vou cortar alguns slides para focar naquilo que é o principal para a gente memorizar. Agora, antes, deixe eu provocar os irmãos de certa forma. Não precisa você responder, responda somente com o seu coração. Na sua igreja, na nossa igreja, qual é o percentual de irmãos que sabem estudar a Bíblia sozinho? Vou modificar a pergunta. Fazer a mesma pergunta, mas de forma diferente. Em nossa igreja, na sua igreja, qual o percentual da liderança que sabem estudar a Bíblia sozinho? Deixa eu fazer uma outra pergunta. E qual é o percentual daqueles que sabem estudar a Bíblia sozinho e eles não fazem, não estudam a Bíblia sozinho? Isto não é preocupante? Quando a gente não estuda, a gente não tem o hábito de cuidar da nossa vida cristã, do estudo da palavra de Deus, corremos o risco de ficarmos desnutridos espiritualmente e ficamos à mercê de algumas, eu ia usar a palavra migalha, mas daquele alimento que já foi alimentado pela igreja para alimentar o nosso coração. Então, quando nós não estudamos a palavra de Deus sozinho, nós ficamos desnutridos e ficamos à mercê de uma porção da palavra que alguém já leu e já remoeu e vai passar para o nosso coração. Isso é o que provocou a reforma. Nenhum aluno do ensino fundamental, do ensino médio, nenhum universitário vai para a universidade ou vai para a escola sem levar consigo o seu lápis, a sua caneta e seu caderno de anotações. Então, se ele vai para a escola, ele tem que levar o seu caderno e o seu lápis para fazer as anotações. Os universitários, da mesma forma. Você já imaginou que na igreja nós não temos o hábito de trazer para fazer nenhuma anotação? A gente escuta, memoriza, chegou na porta, lá fora, falou com a gente já esqueceu completamente daquilo que nós aprendemos. Este é para a gente provocar de fato os irmãos. Bom, eu quero iniciar a nossa fala com aquele texto de Jesus que falou na confissão de Pedro, no texto de Mateus 16 e versículo 18. A parte B que disse assim: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Vamos recitar de novo? Edificarei a minha igreja, do inferno não prevalecerão contra ela. Então, o assunto de hoje,
No dia 31 desse mês, o cabo costuma ser um feriado, é um feriado, e o cabo para todo mundo e se faz ali na Praça 9 de Julho, os cristãos reunimos para fazer um culto chamado Culto da Reforma. Muitas igrejas estão tratando da reforma durante esse mês e é muito interessante nós tomarmos conhecimento do que foi a reforma protestante. Eu vou apagar aqui para ficar melhor a visualização. Emerson, melhorou aí? Melhorou? Bem, como introdução, a gente pergunta: o que foi a reforma protestante? O que foi a reforma? Vale dizer aos irmãos que nesse momento da reforma, a reforma foi provocada, ela foi feita com as pessoas que sabiam ler. Então, naquele contexto, só era protestante quem sabia ler, porque pegava as escrituras e ia confrontar com aquilo que a igreja estava ensinando, então ensinava diferente. Então, não dá para ser católico, tem que ser protestante, porque sabia ler naquele contexto. Hoje, mais não. Anotei 3 pontos aqui do que foi a reforma. O primeiro é: a reforma protestante foi um movimento religioso que surgiu no século XVI, e esse movimento ele questionou e desafiou a autoridade da Igreja Católica Romana. Bom, naquele contexto, nós só temos uma igreja, que é a Igreja Católica. Então, o que foi a Reforma Protestante? Então, a gente vai dizer que foi um movimento religioso que surgiu no século XVI, 1600 e alguma coisa. Qual é a razão daquele movimento religioso? Questionava e desafiava a autoridade da Igreja Católica Romana. Então, esse foi uma das causas do movimento. O segundo, a reforma foi liderada, e aí nós vamos ver esse assunto com mais profundidade na próxima quinta-feira, foi liderada por figuras como Martinho Lutero, como João Calvino, como Zwinglio, e houve muitos outros reformadores na igreja, mas que a gente vai nos deter, no nosso caso, sobre Martinho Lutero, que vai ser o assunto da próxima semana. E, por último, a reforma protestante, ela resultou na criação de várias denominações protestantes. Entre elas, a gente pode citar a Igreja Luterana, o luteranismo, os calvinistas e a Igreja Anglicana. Então, nesse primeiro momento, quando houve aquela divisão na igreja, a Igreja Católica já vinha sofrendo muitos desgastes, muitos problemas. Acredito que os irmãos que for falar de Martinho Lutero e for falar das 95 teses, ou vai falar da Contra-Reforma, deve se aprofundar. Eu não vou falar para não entrar no ponto dos irmãos. Mas a igreja já vinha sofrendo muito desgastes. Você sabe hoje que a Igreja Católica tem a Igreja Católica Romana, ocidental, e tem a Igreja Católica Oriental. Então, a Igreja Católica, chamada Igreja Católica Ortodoxa, ela é uma divisão, ela é católica, mas ela dividiu-se da Igreja Católica. No finalzinho, eu pretendo mostrar um gráfico para os irmãos. Então, a Reforma Protestante foi esse movimento religioso, né, que tinha o objetivo de desafiar o desmando que estava havendo na igreja do Senhor Jesus. Jesus disse que ia edificar a sua igreja e as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja de Jesus. Pastor, quais foram as causas da reforma? Eu anotei aqui 4 causas
e a gente vai debulhar isso aqui direitinho para você entender. Primeiro, então, as causas que estava havendo era a corrupção na igreja católica. Havia uma corrupção muito intensa, a gente vai falar sobre isto. Depois, não havia acesso às escrituras. A Bíblia ela era negada, aliás, era proibida de se ler as escrituras. Tem um documentário que eu sempre falo para os irmãos, é chamado de O Nome da Rosa. Eu já falei aqui para os irmãos sobre esse documentário. A Bíblia era, além de ser proibida de ler, ela não tinha acesso para ler as escrituras. E, em terceiro lugar, houve uma crise política e social no mundo da Europa, e depois as ideias de Lutero e de outros. Todas essas coisas elas não suportaram e ela irrompeu na divisão da Igreja Católica. Vamos ver o que foi a corrupção da Igreja Católica. Então, as causas da divisão foi, número 1, corrupção na Igreja Católica. Dá para a gente ler aquele enunciado ali? A Igreja Católica estava enfrentando sérios problemas de corrupção. E isso incluía, número 1, vendas de indulgência. E o que era as indulgências? As indulgências eram o que mesmo? Perdão dos pecados em troca de dinheiro. Então, eu botei aquela gravura ali, porque nesse contexto aqui, então, a igreja era chamado de o único caminho. Foi Lutero que escreveu um livro chamado Cidade de Deus e Cidade dos Homens. A cidade de Deus, ele vai chamar a cidade de Deus de a igreja. Ninguém é salvo se não for através da igreja. E a cidade dos homens são aquelas pessoas que não fazem parte da igreja. Mas observe, então a igreja ela vendia muitas indulgências. Ela estava, nesse momento, ocupada em construir a igreja de São Pedro em Roma, precisava de muito dinheiro para fazer aquela construção, aquela obra faraônica. E o que a igreja fez para arrecadar dinheiro? A venda de indulgência. Você vendia o perdão dos seus pecados, e aí você pagava uma soma de dinheiro, e a igreja declarava que com aquela soma de dinheiro os seus pecados estavam perdoados. Então isso gerou uma crise muito grande, porque Martinho Lutero e muitos outros que eram homens das Escrituras disseram: isso está errado, isso não tem nada a ver com as Sagradas Escrituras. O segundo erro que a igreja estava cometendo era o nepotismo. O que é mesmo nepotismo? No governo, quando é que acontece nepotismo? Quando a família passa a administrar, não é? O gestor emprega todo mundo da família, isso é chamado de nepotismo. Nesse momento, meus irmãos, a igreja, ela realizava nepotismo, porque os cargos eclesiásticos era reservado para a família sacerdotal e aquela família de elite. Pasme os irmãos, que durante esse período da Idade Média, o período medieval, as famílias a família de nome, a família que se prezava, ela já havia uma cultura de que o filho mais velho daquela família era dado para a igreja. Se ele fosse homem, então, se ele fosse o mais velho, aquela família dizia que aquele filho, ele ia ser dado para a igreja. Então, ele ia para o seminário, ele ia lá para estudar, ele ia ser um padre. E se o mais velho fosse uma menina, então aquela menina, quando ela ficasse de maior idade, ela ia ser entregue, ela ia para o convento. E lá ela ia ser freira, porque nesse momento era o orgulho de toda a família
católica de ter o seu filho mais velho ou sua filha mais velha lá fazendo parte do clero. Naquela cultura, os irmãos sabem que toda a riqueza do pai ficava para o filho primogênito ou para a filha primogênita. Então, quando o filho primogênito, que herdava toda a riqueza do seu pai, ele ia para o convento, ele ia para a igreja, para quem ficava toda aquela riqueza que aquele filho mais velho tinha, estava herdando? Aí os irmãos já sabem, ia ficar para os bens da igreja. Se fosse a menina, era a mesma forma. Dessa forma, a Igreja Católica conseguiu ter uma grande quantidade de terras, mais do que a monarquia. A gente vai ver esse problema aí, muitas terras por conta disso. Os irmãos vejam aqui na cidade do Cabo de Santo Agostinho. O Cabo de Santo Agostinho é uma área que é predominada pela Igreja Católica. Muitos bairros aqui, os irmãos não têm escritura, porque pertence isso à Igreja Católica. Recife, o bairro já está dizendo, o bairro de São José, já está dizendo. Fala com os comerciantes daqueles prédios lá, eles não têm escritura nenhuma, porque tudo aquilo ali pertence a quem? E aí você já sabe, bairro de São José, o bairro de Santo Amaro, Recife, de modo geral, a grande quantidade de terra, de bens, pertence à igreja. Então, havia esse problema de nepotismo. Agora, tem mais uma coisa. Leonardo, eu posso usar o seu nome? O Leonardo era um filho primogênito, e aí o pai de Leonardo deixou toda a riqueza para Leonardo. Leonardo vai para a igreja. Evidentemente, toda a riqueza que Leonardo tem vai pertencer à igreja. Mas o irmão Emerson, que também é um filho também, mas ele vai para o convento e tem riquezas bem maior do que o pai do Leonardo. Então, evidentemente, que quem possuía uma riqueza maior no convento, lá na igreja, passa a fazer parte do alto clero. E quem tiver uma riqueza quase absolutamente nada, vai fazer parte do baixo clero. E o baixo clero, tanto ele como ela, não tem direito a nada, é somente... Então, essa questão de nepotismo. Terceiro lugar, eu vou correr, senão o assunto não dá, o terceiro erro da igreja foi a questão da simonia. Então, o que é mesmo a simonia? A venda de cargos eclesiásticos. E aí, quem tivesse mais dinheiro, que comprava cargos, para quando morrer, ele ter um cargo lá nos céus. Agora, abrindo um parêntese aqui, essa história de indulgência e simonia, quando você liga a sua TV, você não já viu uma coisa parecida? Você não já viu alguma coisa parecida com algumas igrejas ditas evangélicas, vendendo isso e vendendo aquilo outro ali? Eu não quero falar no nome, mas os irmãos sabem do que eu estou dizendo, não é? Então, isso que foi repugnado pelos reformistas, hoje algumas igrejas trazem à tona e venda de indulgência e simonia por ali afora. Bom, então, a simonia era a venda, era quem tivesse muito dinheiro, ao passo que as indulgências, o trabalhador comum, se ele tivesse economia, ele podia comprar a sua indulgência, e o homem que tivesse muito dinheiro, comprava a sua simonia, que era os seus cargos eclesiásticos. A gente olha uma coisa dessa, não dá dor no estômago? Segundo lugar, as causas da reforma foi a primeira, foi a corrupção na igreja, e em segundo lugar, foi o acesso à Bíblia. Como eu disse, a Bíblia ela era extremamente proibida de ler, a Bíblia era escrita em latim, e muitos padres não sabiam ler.
Muitas freiras não sabiam ler, porque a leitura era para uma elite privilegiada e a grande maioria não sabia ler. Esse homem chamado de Gutenberg, anos antes, ele confeccionou a imprensa de Gutenberg, e com a imprensa, Gutenberg ele começou a produzir livros em alta escala. Quando Lutero traduziu a Bíblia, Gutenberg pôde produzir a Bíblia em larga escala, e em uma comunidade, em um país que eles eram analfabetos, a Bíblia serviu para educar o povo, para alfabetizar o povo, graças a Gutenberg, com a sua gráfica, a sua tipografia, que deu acesso à Bíblia em várias escalas. Em terceiro lugar, as causas da reforma foi crise política e social. Então, para a gente não esquecer, as causas da reforma foi corrupção na igreja, o acesso à Bíblia por Gutenberg e crise política e social que estava havendo naquele contexto fora da igreja. Bem, e qual eram as crises políticas e sociais? Dá para a gente ler juntos este parágrafo? A Europa estava passando por turbulências políticas, incluindo conflito entre a monarquia e o papado e o papa. Além disso, o Renascimento estava estimulando o pensamento crítico e o questionamento das autoridades estabelecidas. Surgiu uma coisa chamada lá de Renascimento, e o Renascimento vai colocar em dúvida muitas coisas que a igreja estava dizendo. Porque, por exemplo, a igreja falava que a terra era quadrada. E ninguém poderia questionar, porque se dissesse que a terra não era quadrada, você ia ser morto, porque você estava violando uma lei da igreja, você ia ser excomungado e você ia ser morto. Então, durante todo aquele período da Idade Média, muitos intelectuais queriam falar, mas estavam com medo de morrer. Por medo de morrer. Nicolau Copérnico, ele vai dizer que a Terra não é quadrada, a Terra é redonda, e aí ele pagou por isto. Então, havia essa crise. Eu botei essa gravura aqui, ó, para você ver, de um lado, você está vendo, quem está sentado ali, é um monarca ou seria um sacerdote ali? Um sacerdote. Então você veja, de um lado você tem a igreja, que está em confronto com a monarquia. Então, qual era a grande briga da monarquia? A monarquia precisa de terras. E essas terras, a maioria das terras está concentrada nas mãos de quem? Na mão da igreja. A burguesia, que eram os comerciantes, eles queriam negociar, mas a igreja falava que você comprar um produto por R$10 e vender por R$12, que seria a margem de juros, ela vai dizer que isso aí era usura, e usura era pecado. Então os comerciantes estavam de mãos amarradas, porque queriam negociar, não podia, porque a igreja falava que isso era usura. Por outro lado, a monarquia queria terras para produzir e plantar, ela não podia, porque isso estava nas mãos da igreja, na mão do Papa, né? Na mão da igreja. E aí, por isso, havia essa crise muito grande. E, por outro lado, a ideia do Renascimento está dizendo lá, olha, será que a Bíblia ela é a palavra de Deus? Será que tudo que a Bíblia está dizendo é, de fato, a palavra de Deus? Já o pensamento do Renascimento, ela vai se levantar e ela vai dizer assim, olha, eu não discordo da igreja não, mas eu discordo das escrituras, a Bíblia não é a palavra, a Bíblia contém a palavra de Deus. E aí vai surgir uma série de dificuldades que nós vamos ver aí.
Por tudo isso, meus irmãos, por toda essa confusão que estava acontecendo, vai acontecer de fato a reforma, e as causas foram exatamente esta. Sim, eu botei aqui o pensamento, essa gravura aqui é a gravura do pensamento do renascimento, Porque antes a igreja falava que a ideia anunciada era o teocentrismo. O que era o teocentrismo? Lembra como você estudava? O teocentrismo era teos é Deus e centro, Deus está no centro. Quer dizer, quem dava a palavra final era a igreja, quem resolvia as questões era a igreja, as questões jurídicas, as questões sociais. Quem falava isso era a igreja, chamado de teocentrismo. Com a chegada do iluminismo, ele vai dizer, não, quem está no centro agora não é mais a igreja, quem está no centro agora é o homem, o antropocentrismo, o homem é o centro e a medida de todas as coisas. E aí, nessa gravura daqui, ó, você já deve ter visto isso no seu livrinho de história aí. Você tem aí foi Leonardo da Vinci que fez essa gravura. Ele criou ali a imagem que retrata Deus e do outro lado o retrato de Adão. Aí você olha para essa gravura e você pergunta, quem é que está se esforçando e quem não está nem aí? Quem está se esforçando para chegar perto, para tocar e falar, e quem não está nem aí, tanto faz como tanto fez? Então, ó, o homem está nem aí. E nessa gravura, o Leonardo da Vinci está dizendo que é Deus que está se esforçando para tocar no homem e que o homem não está nem aí, porque ele é a medida de todas as coisas. Isso é um pensamento crítico. Ele criou também essa imagem, esse quadro da ceia. Tem algumas coisas nesse quadro que a gente fica perguntando. Por exemplo, tem uma mãozinha aqui, de quem é aquela mão? Será que aquela mão é do próprio Leonardo da Vinci? Que não faz sentido aquela mão ali. Mas a leitura que você faz aqui desse quadro da ceia, você observa que lá nos fundos existe uma claridão lá nos fundos e que dentro daquela sala está aquela penumbra, está escuro. O que Leonardo queria dizer com esse quadro quando ele pintou o quadro da ceia? Isso é a ideia do Renascimento. Está dizendo que naquele momento da ceia, em que o Salvador, ele estava dizendo aos seus discípulos de que ele ia morrer, ele ia dar a sua vida, e houve aquele clima de tristeza, aquela penumbra, é a sala que está. Mas lá nos fundos daquele quadro, lá nos fundos, está dizendo que depois da morte, depois da ressurreição, então essa tristeza vai embora e vai ser somente alegria. Agora, irmãos, veja, esse foi um quadro que ele criou a ideia do Renascimento. E nesse quadro aqui, como a maioria não sabia ler, olhava para o quadro e fazia uma leitura da ceia do Senhor. Para os protestantes, nem era preciso o quadro, porque os protestantes tinham a própria Bíblia para fazer essa leitura. Agora, não sei quantos dos irmãos entraram na Igreja Católica. Uma coisa é certo, as igrejas mais antigas, elas são construídas com um formato, e lá ela tem uma acústica tão bonita, e tem aqueles desenhos que são pinturas, gravuras que são riquíssimas, belíssimas. E a pergunta é, na Rua do Imperador, tem uma igreja chamada a Igreja da Capela Dourada. Recife, Rua do Imperador, perto da OAB. Há dias que aquela igreja lá estará aberta para visitar, para conhecer
um pouco de história, é bom que você entre lá e veja a igreja da Capela Dourada. Aquela ali era tudo ouro, hoje não tem mais, aquilo ali é apenas uma imitação, porque se tivesse ouro ali, o pessoal levava, tudinho, não estava mais ali no lugar. Então ali havia um lugar onde os escravos iam, todo mundo ia para a missa, ia cultuar, mas havia um lugar que os escravos ficavam, e o lugar que os negros ficavam, e o lugar em que a elite ela ficava. Então é interessante que você veja lá, não tinha bancos ainda, e como era que ela guardava o dinheiro da igreja. Bom, estou dizendo que as causas da reforma foram 4. Foram a corrupção da igreja católica, foi a falta de acesso às escrituras, foram as crises políticas e social da igreja, e depois as ideias reformistas que o nosso irmão vai falar na próxima semana, e na terceira semana vai falar sobre as 95 teses. Esse rapaz, ele era um doutor nas escrituras, e aí ele vai, não vou entrar no seu assunto, ele vai a Roma, nunca tinha ido a Roma, e quando ele vai a Roma, ele fica admirado, porque ele quer ver o Santo Papa. E quando ele chega lá, em Roma, pela primeira vez, ele fica escandalizado com aquilo que ele está vendo. Eu não estou acreditando. E aí quando ele volta, ele vai colocar na porta da igreja aquilo que ele achava que não devia acontecer, e ele escreveu o quê? Terceira semana vai falar sobre esse assunto. E quem foi de fato Lutero? Vem na próxima quinta-feira para você ouvir esse assunto, tá bom? Quero terminar falando das consequências da reforma. Bem, a reforma tinha que acontecer, e os irmãos observem que, pelo que a gente está vendo aqui, e que vamos ver nas próximas semanas, não foi apenas o movimento religioso, não foi apenas Lutero quem fez isso. Houveram outros movimentos, e tudo isso, quando se juntou, isso provocou a reforma protestante. Quais foram as causas? As causas, anotei aqui 5 causas, não sei se dá para ler, ficou pequenininho o texto. Mas o primeiro foi as divisões religiosas. Pastor, o que foi que aconteceu quando houve a reforma protestante? Houve divisões religiosas, porque antes da reforma, nós só tínhamos uma igreja. Qual era a igreja? A igreja católica. Depois dessa reforma, vai haver uma divisão religiosa, e vai surgir várias igrejas, como eu disse aos irmãos, e mais precisamente no ano de 2023, nós temos vários ramos do protestantismo. Isso tudo saiu lá da reforma protestante. Eu não vou falar dessas divisões do protestantismo, porque talvez os irmãos vão falar isso nas próximas semanas. Depois houve um assunto bom, que foi a expansão do protestantismo. Houve uma expansão. E nessa expansão do protestantismo, você está lembrada que quando Cabral chega aqui no Novo Mundo, na sua caravana, no seu navio, ele vai trazer uma população dos navios, chamado, quem eram aquelas pessoas? Os presos, e quem mais? Eram presos e degredados, os deportados, que Portugal não queria nem ver essas pessoas, botaram no navio, manda eles lá para qualquer outro lugar. Então essas pessoas chegaram aqui, mas chegaram também aqui uns homens chamados de os jesuítas. Lembra disso? Os jesuítas eram soldados, eram padres, que conhecedor profundamente das escrituras, e eram chamados de os soldados da cruz, chamados de os jesuítas. Aí a pergunta: e por que Portugal mandou para o Brasil os presos e manda também esses jesuítas? Aí agora você já sabe, já tinha havido a reforma protestante,
a ideia protestante estava correndo o mundo e já estava chegando aqui as primeiras pessoas que iam chegar aqui no Novo Mundo para evangelizar o Novo Mundo. Então a igreja manda primeiramente esses jesuítas para catequizar os índios. Era uma forma de fato de escravizar os índios para o trabalho da agricultura. Os índios se revoltaram, você sabe dessa história, os índios se revoltaram, não aceitaram ser escravos, e aí se usou um pretexto de que os índios não davam para o negócio, e aí vai trazer os negros para escravizar e trabalhar na plantação. Mas o protestantismo, a reforma, ela expandiu o protestantismo para todo o mundo, até que o evangelho chegou até nós aqui. Eu falei domingo aqui, que a igreja católica já estava dominando aqui nesse continente chamado de o Novo Mundo, e mais tarde chega aqui os protestantes. Os primeiros missionários que vieram da Inglaterra são os ingleses. Quando eles chegaram aqui, é aquilo que os irmãos já sabem. A igreja católica falou assim: então, os protestantes não vão ser sepultados aqui no meu cemitério de Santo Amaro. Bota em qualquer lugar, joga no rio, mas não vai ser sepultado aqui no meu cemitério. A igreja falava que é o cemitério de Santo Amaro, um cemitério católico. Bom, e vai fazer o quê? Onde é que vai sepultar essas pessoas? E aí Pedro Paulo, através das embaixadas, a Inglaterra compra um pedaço de terra aqui em Recife, num bairro chamado de Santo Amaro, onde você vai lá para o Hospital do Câncer, antes você passa ali no Santo Amaro, e tem o cemitério dos ingleses. O cemitério dos ingleses foi comprado com o dinheiro da Inglaterra para sepultar os missionários e a família dos missionários que iam morrer. Quando eles morressem, a igreja não queria que enterrasse lá, então enterrava lá no cemitério dos ingleses. Só um pouquinho para os irmãos tomarem o conhecimento. Você olha para a igreja católica, se você for um bom observador, uma boa observadora, você vai observar que tem igreja que tem aquelas duas torres, um pezinho, e tem outras igrejas católicas que tem apenas uma torre completa e a outra não tem. Você já observou isso? Então, umas têm as duas torres e a outra tem uma torre e a outra não tem. A Portugal, ela financiava para a igreja construir, e a igreja construía, a ordem construía a igreja, e ela ia pagar o dinheiro emprestado com as missas e casamento e tudo mais que ia acontecer. Falar fora do microfone. Então, quando a igreja que você observa hoje, ela tem aquelas duas torres completinhas, é que aquela ordem que pediu dinheiro emprestado, pediu dinheiro e conseguiu pagar, terminou a construção, as duas torres estão em pé. Quando a ordem recebia o dinheiro e não pagava o dinheiro, porque não tinha dinheiro, a construção não terminou. E o que prova que a construção não terminou? A outra torre não estava levantada. Crescimento individual do capitalismo e impacto na educação foram as causas e as consequências da reforma protestante. Para concluir, porque são muitas as informações, pega o livrinho do seu menino lá e dê uma lida. Para concluir, a gente conclui dizendo o seguinte: a reforma protestante, leia comigo, foi um evento transformador que moldou a Europa e todo o mundo ocidental. Então, foi importante a reforma. Depois, as suas causas incluíram a corrupção na igreja, o acesso à Bíblia, a agitação política e social, só para a gente lembrar. As consequências foram profundas, dividiu o cristianismo em vários afluentes,
que aí você tem muitas igrejas e tem muitas igrejas também protestantes nos nossos dias. E aí eu trouxe esse gráfico para mostrar aos irmãos. Diz que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Eu vou terminar aqui e a gente canta o hino da Reforma Protestante. Observe, aqui você tem o começo do vermelhinho, não sei se está muito pequeno, não é? Está muito pequenininho, depois a gente vê para aumentar. Aqui nós temos o começo do cristianismo, o cristianismo primitivo, Jesus Cristo, os apóstolos, as perseguições, Constantino. Nós temos aqui a igreja ou o cristianismo primitivo. Nesse período, no ano 5, 400 e alguma coisa, há um concílio de Éfeso, e depois há um concílio de Calcedônia, e é no concílio de Calcedônia que vai se dividir a igreja de Nestoriano e vai se dividir para a igreja ortodoxa oriental. Veja, bem antes da reforma. Nesse ponto aqui, nós temos o século XVI. Você observa que o cristianismo já está muito fragmentado. Mas ali no século XVI, tem ali o que se deu a reforma protestante. E ali na reforma protestante, que vai se dividir da igreja, mas vão surgir ainda muitas igrejas, como chamado de, por exemplo, a igreja anglicana, a igreja luterana por conta de Lutero. Você entra numa igreja luterana hoje e você não sabe se está numa igreja protestante ou se está numa igreja católica, porque eles usam a batina, eles usam ainda o nome de paróquia, então é todo aquele ritual que é católico que eles estão usando lá. Mas observa, quando há reforma protestante, há um movimento chamado de restauracionismo, muitos movimentos que vão se levantar para tentar restaurar a igreja, vão surgir ali os anabatistas, que não tem nada a ver com os batistas, vão surgir ali o movimento, de fato, os protestantes e a igreja anglicana. Esse foi o resultado que culminou, que a reforma protestante trouxe para o mundo. E aí nós faríamos uma pergunta. Hoje, 2023, a gente está vendo uma confusão muito grande no mundo religioso. Será que caberia bem uma reforma protestante hoje? Caberia uma reforma protestante? Você vai dizer, caberia sim uma reforma protestante. Mas aí vem a outra pergunta. Nesse caso aqui, Lutero insurgiu contra a Igreja Católica. Se houvesse uma reforma hoje, seria para se levantar contra quem? Para a gente pensar.